Duas metáforas que representam qual a influência que o cristão, que tipo de influência o cristão deve exercer na sociedade. Como seus discípulos, aqueles bem-aventurados, dos quais ele falou nas bem-aventuranças, apresentando as qualificações que os definem como filhos do reino, como os discípulos de Cristo, como prova, como evidência de sua regeneração, de seu novo nascimento. E aqui, do versículo 13 ao 16, ele então apresenta duas metáforas, apresentando que tipo de influência eles devem exercer, ensinando então que eles devem ser como o sal e como a luz, usando esses dois elementos que, de maneira metafórica, representam o tipo de influência que o cristão deve exercer. Então vejamos do versículo 14 ao 16. Nós já vimos o que Cristo quis dizer quando falou que os seus discípulos seriam o sal da terra, o sal do mundo. Agora vamos ver a segunda metáfora, onde Cristo usa a figura da luz para dizer que, semelhantemente à luz, os discípulos devem atuar, influenciar a sociedade, o mundo. Vejamos, do versículo 14 ao 16, eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, que diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Então, assim como Jesus usou a figura do sal para dizer que os discípulos devem, a despeito da perseguição e do ódio do mundo, exercer uma influência positiva, apesar de que o sal enfatiza um aspecto negativo nessa influência, que é os discípulos tendo cuidado para não perderem a sua essência, não perder as qualificações, as propriedades de seus atributos, daquelas qualificações, bíblicas na sua vida, não se deixarem ser influenciados e descaracterizados em sua identidade cristã. Aqui a ênfase é positiva, de como eles devem atuar positivamente, influenciando, promovendo a mudança, a influência positiva para a mudança da sociedade, do meio em que ele está inserido. Então ele usa a figura da luz. E para aquele contexto, essas duas figuras, elas eram muito significativas. Nós já vimos como o sal tinha o sentido que o sal foi usado por Cristo, era algo muito bem recebido pelos seus ouvintes. Eles entendiam muito bem aquela figura, pela relevância, pelo valor que o sal tinha naquele contexto, com o poder de trazer a purificação, o poder de preservar, que é o elemento mais nítido no uso que Cristo faz, mas também o de dar sabor, de salgar, preservar, de limpar. E eles entendiam muito bem isso naquele contexto em que o sal era de grande utilidade, apesar de ainda ser para nós de grande utilidade, apesar de quem acha que já podemos viver sem o sal tranquilamente, Mas naquele contexto as pessoas entenderam muito bem a relevância da figura. E o da luz também, naquele contexto em que não se tinha energia elétrica, que a luz ela vinha exatamente daqueles objetos bem limitados, de produção de energia bem limitada, como candeia, que é a figura que Cristo usa aqui, a candeia movida pelo azeite de oliva, em que iluminava de uma maneira muito pontual e restrita, precisava de muita quantidade, de se espalhar muito para se ter uma iluminação. Mas, para o mundo daquela época,
era muito relevante você poder ter o recurso de iluminação, né? Viagens eram suspensas à noite por conta de não se ter iluminação, né? Viajar à noite é algo quase que impossível, mas quando alguém empreendia viagens curtas à noite, elas procuravam ter como referência cidades altas em que podia ver alguma iluminação naquela cidade. Por isso que Jesus fala da importância de uma cidade iluminada para aquele contexto em que as pessoas andavam no escuro, né? Para quem vem de uma experiência, até nos contextos, para quem vem de uma experiência da roça, né? Do interior, né? Sabe muito bem o que é você andar no escuro, andar à noite no escuro para chegar em determinado lugar. Mesmo hoje você tendo energia elétrica, tendo postes, tendo iluminação pública, tendo uma distribuição de iluminação maior, ainda é algo desafiador, né? Para quem dirige, por exemplo, você dirigir à noite, pegar a estrada em pontos que não tem iluminação nenhuma, é algo extremamente perigoso. Então as pessoas entenderam a importância que a iluminação tinha para orientar, para dirigir, conduzir as pessoas, para aquecer as pessoas, para unir as pessoas, para dar direção, para dar entendimento, compreensão às pessoas. E a Bíblia geralmente usa a luz como uma figura, como uma metáfora para a compreensão, para o entendimento, para o resplendor do entendimento que Deus traz para nós, para representar o reflexo da verdade na mente humana. O próprio Cristo vai dizer que a sua palavra é como luz, que Ele é como luz, né? Não na visão iluminista da racionalidade, da cultura, do conhecimento humano, mas do conhecimento que vem de Deus para o homem. Então Jesus Cristo vai dizer então que os seus discípulos, por conta do resultado da regeneração, da transformação de sua união com o Rei, do que eles se tornaram, né, dessas qualificações que os definem, eles são os únicos que podem trazer luz para a condição humana de trevas, de pecado, de ignorância, de desconhecimento da verdade. E como então os discípulos atuam, funcionam como luz para o mundo? Primeiro, é importante ressaltar que essa luz não é uma luz inerente. Não temos capacidade de brilhar em nós mesmos. Não temos esses atributos, essas qualificações, não temos a verdade em nós mesmos, não temos a pureza moral em nós mesmos, não temos retidão em nós mesmos, não temos justiça em nós mesmos. Então não é uma luz como os astros, né? Como o sol, que são astros que têm luz própria, não é como a estrela, né? Nós estamos mais para satélites como a Lua, né? Que refletem a luz do Sol, né? Que reflete a luz do Sol. No nosso caso, a Lua reflete a luz do Sol para nós, por isso as fases dela, né? Não estamos mais para a Lua do que para o Sol, apesar de que alguns querem ser Sol. Mas Cristo nesta metáfora, nesta figura, Cristo é a fonte, Cristo é o Sol, Cristo é aquele que tem o brilho em si mesmo. É Ele que tem a justiça em si mesmo, é Ele que tem a retidão em si mesmo, é Ele que tem a moral em si mesmo, é Ele que tem o poder, a verdade. Ele é a verdade, Ele é a retidão, Ele é a santidade, Ele é a justiça. Então Cristo é essa luz inerente. Então nós somos chamados para refletir essa luz, para refletir a luz de Cristo em nós. Então veja aí, primeiro Cristo está dizendo para os seus discípulos é que eles devem atuar com base naquilo que eles se tornaram por causa da fonte, que é Cristo. Então, a Bíblia diz que Jesus é a verdadeira luz. Ele mesmo usou esta metáfora para descrevê-lo. Vejam, por favor, Mateus capítulo 4, versículo 16, e Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. O próprio Jesus disse que Ele é a verdadeira luz. E as profecias relacionadas ao Messias, algumas delas falavam da vinda do Messias como uma luz que resplandece dissipando trevas. Isaías usa essa figura dizendo assim: e o mundo que estava, e os homens que estavam em trevas, viu uma grande luz, falando exatamente do efeito
dissipador de trevas revelacional de Cristo na sua encarnação, de sua vinda ao mundo. Cristo traz o verdadeiro conhecimento, Cristo traz o verdadeiro poder transformador, Cristo traz a verdadeira justiça para nós. Vejam aí Mateus 4,16, quem achou, leia. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O evangelista está citando Isaías, né? Dizendo que a vinda de Cristo cumpre esta profecia de Isaías, de que o Messias, o Salvador, é como uma luz que vem dissipar, a verdadeira luz que vem dissipar as trevas, para descrever a condição de imoralidade, de ignorância, de idolatria, de perversão que se encontrava a humanidade a partir da queda em Adão. E Cristo, então, ele vem como uma luz dissipadora das trevas. A luz divina, a verdade de Deus, brilhando em meio à densa treva que se tornou a humanidade, a condição intelectual, moral, racional da humanidade. Cristo é que traz a luz, a verdade, o conhecimento de Deus, para que o homem tome ciência da sua própria realidade. Que é uma das coisas que a luz faz, além de nos direcionar, nos dirigir, nos aquecer, a luz traz à tona a realidade do contexto, faz com que a gente conheça o que está ao nosso redor, né? A luz permite que a gente observe em que ambiente estamos inseridos, qual é a nossa realidade em que estamos inseridos, o que está ao nosso redor, onde estamos, nos dá localização de realidade, de conhecimento de realidade. Então a Bíblia diz que Cristo é a luz que vem para dissipar as trevas da humanidade, trazendo o conhecimento de Deus, que faz com que o homem tenha o conhecimento da sua realidade. Entenda como a realidade ao seu redor, pois sem o Evangelho, sem Cristo, Paulo diz que os homens vivem como cegos tateando. E aí, quando os homens acertam mais pela graça de Deus que faz isso, pela sua providência, mas conscientemente no escuro, como um cego que tateia e sem querer chega no lugar, sem a direção, sem saber o que está fazendo, acerta, mas sem saber de fato e de verdade o que está fazendo, sem conseguir se guiar. Então, o texto diz que Jesus é este, não somos nós, Jesus é este que, como luz, vem dissipar as trevas, vem trazer o conhecimento, a verdade de Deus para os homens. E o próprio Cristo então disse, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quem achou, leia. Lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então veja que Jesus, de alguma forma, ele usa a linguagem da exclusividade dele como a revelação de Deus, usando a metáfora, a figura da luz, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quando ele usa essa expressão, eu sou, ele está mostrando a sua supremacia, a sua exclusividade nessa função, nesse papel. Eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que de fato é a luz. Ele não diz eu tenho luz, no nosso caso nós temos luz. Apesar de Jesus dizer, vocês são a luz do mundo, é para mostrar a diferença entre nós e o mundo. Mas quando a gente é comparado com Cristo, a gente não é o que tem a luz. A gente não é a luz, a gente é o que tem a luz, quando comparados com Cristo. Mas quando comparados com o mundo, nós somos a luz, porque a temos em relação ao mundo. Mas Cristo disse, eu sou, para mostrar que aquilo que ele vai ensinar, a verdade, a santidade, a justiça, aquelas qualificações que ele falou de nós como seus discípulos, nele é algo inerente, de natureza, algo que pertence a ele pela definição de seu ser, pelo que ele é.
em essência. Ele não recebeu aquilo de ninguém. Nós recebemos do Senhor. Nós recebemos a misericórdia do Senhor. Nós recebemos a humildade do Senhor. Nós recebemos a capacidade de chorar pelos nossos pecados do Senhor. Nós recebemos a capacidade de sermos pacificadores de Cristo. Nós recebemos a capacidade de sofrer pela justiça, de desejar a justiça e sofrer por ela. Tudo isso vindo do Senhor para nós. Não temos inerentemente em nós. Vem para nós. Cristo tem inerentemente, é de sua natureza, é de seu ser. Então, Ele é a luz. Ele é a verdade. Ele é a justiça. Ele é a santidade. Ele é o amor, a misericórdia. Então, Ele diz, eu sou a luz. E quem crê em mim, quem anda comigo, jamais andará em trevas. Jamais estará dominado pelo pecado, pelas trevas do pecado, da ignorância, da mentira. Né? Então ele diz que ele é a luz do mundo. Então quando Jesus disse aos discípulos, vós sois a luz do mundo, ele está comparando os discípulos aos ímpios e dizendo que há neles o poder de iluminar por causa de Cristo. Porque Cristo é a luz e os que creem nele são iluminados de tal maneira que passam a funcionar como a lua, refletindo a luz. A gente pensa até que a lua brilha mesmo olhando para ela, né? Parece que ela brilha mesmo de verdade, tem luz nela mesmo, né? Então, Jesus diz que nós temos a capacidade de refletir o caráter de Cristo através das nossas vidas, de refletir o brilho de Cristo através de nós. Como? Aí, veja que a ideia de Cristo é que nós somos aquilo que Ele descreveu nas bem-aventuranças. Certo? Então, veja aí. Então, o cristão, o que é que ele vai... Onde é que está a luz que Jesus disse que Ele tem para dar ao mundo? Onde é que está a luz que Ele tem para refletir para o mundo? Está em Cristo. Está em Cristo. Então, o cristão, ele reflete a luz de Cristo nele. A luz de Jesus nele. A nova natureza gerada na regeneração. O novo homem produzido na união com Cristo. A justiça de Cristo imputada a nós mediante a fé. Aí vejam, no Evangelho de João, no capítulo 12, que nós lemos também, no versículo 36, ele fala sobre isso. Alguém abra o Salmo 36, versículo 9. Outro irmão abra Colossenses 1, versículos 12 a 14 e Efésios 5, 8. Então, quando Jesus disse, vocês são a luz do mundo, ele está falando para os seus discípulos que eles têm a capacidade de iluminar o mundo com a luz de Cristo, com a verdade de Cristo, com a justiça de Cristo, com a palavra de Cristo, com os ensinamentos de Cristo. Eles não têm nada neles mesmos. Eles deveriam, em outras palavras, Jesus está dizendo, compartilhem de mim. Por isso, quando Jesus deu a grande comissão para os discípulos, o que foi que Ele mandou os discípulos fazer? Fazer discípulos de Cristo. Para eles fazerem discípulos de Cristo, Jesus disse, fale para eles tudo que eu vos ordenei, que eu vos ensinei. Compartilhem com eles o que eu ensinei para vocês. Então, fale as minhas palavras para eles. Ensine a minha verdade para que eles creiam em mim e me sigam. Então é fazer discípulos de Cristo, não é discípulos de pastores, não é discípulos de crente. Você não tem que pregar o evangelho para as pessoas seguir você. Se você estiver pregando o evangelho para as pessoas seguirem você, aí você está roubando a glória de Cristo. Você tem que ensinar as pessoas como elas devem conhecer Jesus e seguir a Jesus. Falar de Jesus. Então Jesus disse que os discípulos seriam a luz para o mundo. Que luz eles iriam refletir? Cristo. A luz de Cristo. Por isso que Jesus vai concluir dizendo assim, e os homens darão glória a Deus quando verem a sua luz brilhar. Quando é que os homens dão glória a Deus? É quando eles reconhecem que o nosso comportamento, que a nossa fala, que o nosso testemunho e a nossa pregação é nada mais, nada menos do que o bom testemunho de Cristo. Do que Cristo se aparecendo através de nós. Cristo se mostrando através de nós.
Cristo se revelando através de nós. Ah, você está falando porque você é cristão, você é crente, você está falando de Jesus, seu comportamento é assim porque você é cristão, é por obediência a Jesus. É aí que eles vão dar glória a Deus. Dar glória a Deus é reconhecer que a origem de sua luz não é humana, é divina. Que a procedência de seu caráter, que a procedência de sua fé, que a procedência de seu temor, que a procedência de sua devoção é Deus. É Deus em Cristo. Aí que você vai dar glórias a Deus, dar o reconhecimento a quem é devido. Então vejam aí, Salmo 36, 9, quem achou, leia. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. É bem interessante, singelo esse texto, né? Que o salmista reconhece Deus como a fonte de toda a bondade, a fonte de toda a virtuosidade, a fonte de todo o poder, a fonte de toda a verdade. Então ele diz assim, tu és a fonte de vida e de luz. Em ti temos vida e luz. Pela tua luz temos luz. É pelo Senhor que enxergamos. É pela ótica do Senhor que enxergamos a realidade. É pela luz da tua palavra, da tua verdade, que a gente conhece a realidade, que a gente enxerga a realidade. Em outras palavras, diz assim, sem a tua luz somos cegos. O salmista está dizendo assim, sem ti, Senhor, nós somos cegos. É isso que ele está dizendo. Na tua luz, temos luz. Vemos, é através do Senhor que temos visão espiritual real e verdadeira. É tão interessante essa relação da obra do Espírito aplicada, da obra de Cristo aplicada pelo Espírito em nós, que o próprio Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem o Espírito, porque na realidade o ouvido aí é a capacidade que o Espírito dá para a compreensão espiritual. É o ver espiritualmente, é o ouvir espiritualmente, é conseguir compreender as verdades de Deus de maneira transformadora. Aí veja, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 36. Então o salmista diz assim, eu só tenho luz em ti, tu és a minha luz. Então quando Jesus diz aos discípulos, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo que essa luz procede de Cristo, procede dele, porque ele diz que ele era a luz. Eu sou a luz. Isaías diz que ele era a luz de Deus que vinha dissipar as trevas. Então Jesus está dizendo que é uma luz derivativa. É o caráter de Cristo refletindo através deles. Então vejam aí, João 12, 36, quem achou, leia. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se ocultou-se deles. Então no mesmo capítulo que Jesus disse, eu sou a luz, né? Que aí não foi nesse capítulo, o capítulo 12 foi no versículo 8 que ele disse, eu sou a luz, né? Aí ele diz, estejam na luz, estejam em mim, e vocês então andarão na luz, serão luz, refletirão como luz, serão luz, andarão na luz, viverão na luz, certo? Mergulharão, caminharão sempre na luz, estarão sempre sob a iluminação da verdade de Deus, que é Cristo, que é a sua, filhos da luz, né? Gerados para viver na luz, gerados para o dia, para o entendimento, para a verdade, gerados na verdade para viver na verdade, né? Então vejam, que tem a ideia de que fomos gerados pela verdade, a entendimento, a compreensão de Deus na nossa mente. Efésios capítulo 5, versículo 8. Primeiro Colossenses 1, 12 a 14, quem achou, leia. Colossenses 1, de 12 a 14. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que buscar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Até o 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então veja, Paulo aos Colossenses deixa bem claro dizendo que os crentes em Cristo estão no reino da luz, tirados do reino das trevas. Trevas aí figura para exatamente
a ignorância, a idolatria, o desconhecimento de Deus, a perversão moral. Então diz assim: vocês estão na luz, foram gerados para viver na luz, em Cristo, porque foram regenerados. Como foi que vocês foram trazidos do reino das trevas para o reino do amor, que aí significa reino da luz? Por nos amar, Cristo reservou para nós a luz da verdade em Cristo. Então ele diz, para nos libertar da ignorância. Então ele diz: vocês foram transformados pela regeneração, vocês já pertencem ao reino da luz. Reino da luz. Efésios 5, versículo 8. Os outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Bem interessante, né? Jesus Cristo, Jesus falou que ele estava cumprindo Isaías, chegando para Jerusalém, chegando para os judeus, como quem estava em trevas para receber luz. Ele está falando também que os gentios estavam nas trevas, tanto judeus como gentios estavam nas trevas. Qualquer um que não cresce, que não conhecesse Jesus, que não tivesse a fé em Cristo, estava nas trevas. Então diz assim: vocês estavam nas trevas, mas agora vocês estão na luz. Por quê? Porque estão em Cristo, por causa de Cristo. Então isso mostra que quando Jesus diz aos discípulos: vocês são a luz do mundo, não é uma luz inerente, não é ser no mesmo sentido ontológico da palavra descrevendo Cristo, não é pela natureza, mas é ser como fonte refletiva, como um espelho. Vocês receberam uma luz, vocês foram alcançados por esta luz e são capazes de transmiti-la. Esta luz é Jesus. Parece até a música de Roberto Carlos, né? Essa luz. Então, a luz é Jesus Cristo. Nós refletimos Cristo em nós. Mas agora Jesus vai explicar como. Claro que ele não vai detalhar, ele vai detalhar, que é bem interessante. Parece que Jesus está falando de assuntos desconexos, mas tudo no Sermão do Monte está intrinsecamente ligado. As bem-aventuranças descrevendo o caráter dos filhos do reino, as duas metáforas descrevendo como eles influenciam o mundo, e o resto é mostrando como essa influência, eles praticando a justiça, observando a lei segundo Cristo. Olha que coisa fantástica. Então aí, praticando a justiça do reino, através daquilo que Cristo ensina, e Cristo sendo a ótica, a luz pelo qual eles interpretam a lei, o Antigo Testamento, todo o ensinamento bíblico do que é relevante para a vida cristã. Nós vamos ver isso, o sermão todo vai falar isso, né? Quando Jesus vai dizer assim: os fariseus praticam erroneamente as obras da justiça, vocês vão praticar corretamente. Os fariseus buscam pela lei uma justiça, vocês têm que ter uma justiça excedente a deles. Eles se relacionam com a lei de maneira legalista, vocês vão se relacionar de maneira correta, graciosa, pela graça e corretamente com a lei. Então não tem nada desconexo, está tudo interligado. Então Cristo está dizendo para os discípulos que como eles devem influenciar como luz. E como eles devem fazer isso? Aí Jesus Cristo diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, de maneira genérica, de maneira geral, Cristo vai dizer que ser luz para o mundo é refletir Cristo através das obras da fé, através do testemunho e da confrontação bíblica na mente do ímpio. Como é que o crente se torna luz para o mundo? Ele reflete a luz de Cristo através de seu testemunho, de suas obras, e pregando o Evangelho, confrontando a mente do ímpio com a Bíblia. Vejam, então Cristo ensina isso dizendo: vocês são a luz do mundo, através das obras de vocês, através das ações de vocês, certo? Do exercício, praticando a misericórdia, praticando a paciência, o domínio próprio, praticando todas aquelas virtudes que Cristo
né? Sendo pacificador, sendo misericordioso, tudo que Cristo escreveu nas bem-aventuranças, refletindo o caráter de Cristo através das ações e confrontando o ímpio em sua realidade de pecado com a palavra de Deus, com o Evangelho. É aí que o crente reflete Cristo. Agora, Jesus falou uma coisa interessante, que se os discípulos são luz, inevitavelmente eles vão aparecer como luz. Então, como é que ele explica isso? Ele dá dois exemplos. O exemplo da cidade edificada sobre um monte e o exemplo de uma lamparina, de uma candeia acesa em uma casa. Lembra que nós falamos, Cristo tomou esses elementos porque eram importantes para aquele contexto, muito importante. Então ele diz que o brilho do crente é como uma cidade edificada sobre um monte. As pessoas pensam que o crente deve ficar procurando se aparecer no mundo. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo, não. Primeiro, Jesus está dizendo assim, seja o que você é. E o que você é, inevitavelmente, vai poder ser escondido. Não tem como esconder o que você é. Se você é crente, isso vai aparecer. Se você tem um novo coração em Cristo, não tem como isso ser escondido. Não tem como esconder isso. Ele está falando que é algo inevitável. E também que o fato de eu me apresentar como tal, tornarei referência. Ou seja, se eu disser que eu sou crente, eu já estou dizendo que eu sou luz. Então as pessoas vão me procurar como luz. Elas vão querer me ver como luz. É aí que é o ponto. Por isso que Jesus disse, cuidado, para que a luz que há em ti não seja trevas. Para o fato de você dizer que tem luz, quando as pessoas forem procurar, não encontrar esta luz. Aí ele usa essas duas figuras, a da cidade edificada. Ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Está dizendo que eles são. Então, inevitavelmente, eles vão ser vistos como tal. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Tanto é o fato de que as pessoas vão ver o cristão e esperar que haja coerência entre o que ele diz e como vive, se há a luz de Cristo de fato há nele, e que o crente não deve se esquivar, não deve fazer como os eremitas do século XVI, XVII, que achavam que ser santo era se esconder, isolar do mundo, como alguns pietistas também que acharam que o certo é se isolar de tudo e não tocar em nada no mundo para poder ser santo, ou viver em clausuros, viver em mosteiros, se isolar. Cristo está combatendo o isolacionismo aqui do cristão. O cristão não deve se isolar do mundo. Ele não deve se envolver pecaminosamente com o mundo. Não deve se misturar com o mundo, mas não deve sair do mundo. O próprio Cristo orou por isso. Não peça que os tire, mas que os livre do mal. Que então sejam eles santificados. Que aí é separado do mundo, no aspecto moral e espiritual. Então, por que Cristo usou essas duas metáforas, essas duas figuras, esses dois exemplos? Primeiro, da cidade edificada é bem interessante, porque ele está mostrando da inevitabilidade de se ver aquilo que está em destaque, aquilo que se destaca. Então, ele está dizendo, naquele contexto, as cidades, para se tornarem cidades atrativas, elas geralmente eram construídas em pontos altos, certo? Principalmente em relação à iluminação à noite, porque o mínimo que se pudesse iluminar em uma cidade, mesmo com aquela precariedade da iluminação, por não haver iluminação elétrica, por não haver esse sistema que nós temos hoje, era precário. Mas cidade construída em pontos altos, o mínimo que se tivesse de luz poderia ser visto de longe. Então, geralmente as pessoas não viajavam à noite, mas para cidades que elas sabiam que eram construídas em pontos altos,
ainda se arriscavam, porque sabiam que poderiam se dirigir, se direcionar. De longe teriam uma referência de onde estaria a cidade. Teriam uma referência como chegar naquela cidade. Mas cidades construídas em vales, nesse período aí, Jacobina não seria muito convidativa, infelizmente. Por quê? Os montes não permitiriam ver a cidade iluminada. Mas Morro do Chapéu, cidades mais altas e cidades em destaque, facilmente se viria de longe. Então, elas são mais convidativas, as pessoas, chama a atenção das pessoas. Então ele diz, uma cidade, não se pode esconder uma cidade que está em ponto alto, em referência. Inevitavelmente as pessoas veem e elas são mais convidativas. Então ele diz assim, se você é crente, inevitavelmente isso vai chamar a atenção das pessoas. Sua fé em Cristo vai despertar a atenção das pessoas, positiva ou negativamente. As pessoas falam de perseguição no mundo, fala de discriminação, não sei o quê. Quem é mais perseguido no mundo do que os cristãos? Quem ao longo da história da humanidade foi mais perseguido do que os cristãos? Judeus e cristãos. Não tem na história da humanidade povo que tenha sido mais perseguido do que o povo de Deus. Por quê? Porque eles são cidade edificada sobre o monte, estão em destaque. Os valores que identificam a fé, o Deus que identifica, chama a atenção do mundo todo. Quem não ouvia falar de Israel naqueles contextos do Antigo Testamento? Todo mundo, a fama de Israel se espalhava pelo mundo, pelo que Deus fazia com aquele povo, por meio daquele povo. O cristianismo tomou uma proporção de conhecimento mundial rapidamente. Então Jesus está dizendo assim, cidade sitiada sobre alto, aquilo que está em destaque não tem como esconder. É inevitável. Então, apresentar-se como cristão, imediatamente isso atrai a atenção e os olhares, positivo e negativamente também. Então Jesus está dizendo que os discípulos são assim, são a luz, são a referência. O que vai chamar, é o único ensinamento, a única religião que de fato instiga a mente das pessoas, provoca os homens. Verdades que são provocadoras, de fato e de verdade. Aquilo que o cristianismo ensina é algo extremamente provocador para a mente humana. Não é isso que Jesus está dizendo, vocês são luz. Por isso que Paulo chega em Atenas e os ensinamentos cristãos já precedem a Paulo. O cristianismo já precede a Paulo, e aí Paulo encontra um lugar reservado para o Deus dessa religião que já está aí, né, sendo proclamada, mas o pessoal de Atenas não sabia, os atenienses não sabiam definir. Aí Paulo disse, eu vou explicar para vocês. E para onde levam Paulo? Levam exatamente para o Areópago, para lá onde havia as discussões filosóficas, religiosas, onde as pessoas queriam ouvir as novidades, queriam saber, seus ensinamentos trazem uma grande instigação para as mentes. Sendo aquilo que Jesus disse, sendo luz para o mundo. Apresentar-se como cristão é se apresentar como uma cidade edificada sobre o monte, em destaque. Aquilo que você professa como cristão é algo extremamente singular, supremo e desafiador. As pessoas querem saber, vão querer logo saber de você algumas questões relacionadas à sua fé. Então vejam, aí Jesus diz que é como uma cidade edificada sobre o monte, que não tem como se esconder, e chama a atenção de fato, destaca-se na multidão, e é como uma luz em uma casa. Que o objetivo é exatamente iluminar o ambiente, não é colocar em lugar escondido, mas em lugar que se destaca para que de fato ilumine todo o ambiente. Não se acende uma luminária para esconder, é para botar debaixo da cama ou botar um balde. Isso é para iluminar o ambiente. Então vocês são luz exatamente para iluminar a mente das pessoas, para instigar a mente das pessoas, para provocá-las com o Evangelho, com a verdade do Senhor. Em outras palavras, Cristo diz assim, vocês não podem se esquivar de ser o que vocês são. É inevitável.
de ser luz para o mundo. Então aí ele vai explicar como então vocês vão ser luz. A partir do momento que vocês praticam as obras de justiça, que vocês exercitam a fé, vão chamar atenção. Praticou as obras de Cristo, vocês vão chamar atenção. Exercitou a fé, vocês vão chamar atenção. Vão despertar a atenção das pessoas. E as pessoas vão reconhecer que o que vocês fazem está relacionado à fé de vocês, que é por causa de Cristo. É aí que Deus é glorificado, ele diz. Mas Paulo tem uma questão bem interessante sobre isso. Ele faz uma interpretação do que seria essa luz, ele faz uma aplicação do que seria ser luz, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, e Efésios 5, de 3 a 14. Então, Jesus diz que nós somos luz quando refletimos Cristo através do exercício da nossa fé, praticando as obras de Cristo, as obras de justiça, ou seja, as obras da fé, da obediência a Cristo, e quando confrontamos a mente dos ímpios com a palavra, com o Evangelho. Tá? Vejam aí. Primeiro, Colossenses 2,8. Quem achou, leia. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, Paulo mostrando para aqueles crentes que eles tomem cuidado, aquela mesma preocupação que Cristo teve quando falou do sal, diz assim, que vocês devem tomar cuidado para não perder a característica de vocês, o que vocês são. Em vez de vocês serem influenciados com as vãs filosofias humanas, vocês devem influenciar com os ensinamentos em Cristo, com os valores em Cristo. Aí Paulo vai explicar isso em Efésios capítulo 5, vejam aí, de 3 a 14, esse texto é bem interessante, ele vai explicar claramente o que significa as obras do cristão, refletindo como luz em Cristo, e a instigação da mente dos ímpios como luz divina. Vejam aí. 5, de 3 até 14, leia. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graça. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem em oculto é só referir, é verdade. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. De maneira resumida, Paulo está dizendo que os cristãos que estavam inseridos em uma sociedade pagã, totalmente idólatra, totalmente imoral, depravada, eles deveriam ser luz. De maneira resumida, de 3 maneiras. Primeiro, não praticando o que os pagãos praticavam, não praticando a imoralidade deles, não sendo ignorante como eles, não sendo idólatras como eles, não sendo imorais como eles. Primeira coisa, vocês são luz quando vocês não vivem como os ímpios, que vivem nas trevas, que praticam toda sorte de imoralidade. Então ele diz, toda impudicícia, toda imoralidade, toda perversão, toda ignorância, toda perversão que caracteriza os que não conhecem a Deus, isso não se nomeie, isso não esteja entre vós. Primeira maneira de você ser luz, não viver como vivem os ímpios.
os incrédulos, os que não conhecem a Deus. Então, quando você lidar com o ímpio, saiba que ele está nas trevas, ele não tem a iluminação, ele não tem a verdade que você tem. E que você tem a responsabilidade de ser a cidade edificada sobre... Está em destaque em relação a ele, porque você conhece a Cristo, você conhece a palavra de Deus, você alega ter sido transformado pela palavra de Deus, você alega ser uma nova criatura. Então espera-se de você postura diferente do ímpio. O ímpio age de acordo com aquilo que é de sua natureza. Ele é ignorante, ele está nas trevas, ele é dominado por aquilo. Ele não conhece a Deus. Então a primeira coisa que Paulo diz: sejam luz, não procedendo como procedem os ímpios que não conhecem a Deus, que não têm o temor de Deus nos seus corações. Segunda coisa que vocês devem fazer é praticar a justiça. Ele diz: a luz, o que é a luz? É a prática de toda bondade, misericórdia. Onde é que ele diz aí? Viver como filhos da luz. E o que é a luz? Ele diz: toda a prática de bondade, de amor, de misericórdia. Cadê? Lê aí o versículo de novo. Toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não é só não fazer o que os ímpios fazem, mas é fazer o contrário deles. É o que Deus manda, é fazer o que Deus define como sendo justiça, bondade, retidão. Então ele diz assim: os ímpios praticam a imoralidade, vocês vão praticar a santidade das relações, das afeições. Os ímpios são iracundos, são maus, perversos. Vocês vão praticar a bondade, a misericórdia, a paciência. Os ímpios são vingativos, vocês vão praticar o perdão, a misericórdia. Os ímpios odeiam, vocês vão amar. Então ele diz assim: então, a segunda forma de você ser luz, primeiro é você não fazer o que os ímpios fazem, que caracteriza a sua treva de ignorância. É ser luz por conhecer a vontade de Deus e ter a capacidade de crescer neste conhecimento, fazer aquilo que o Senhor diz, que reflete o caráter de Cristo em nós, a nova natureza de Cristo em nós. Ele diz assim: a justiça, a bondade, o amor. Mas também existe uma terceira forma de ser luz. Primeiro é não se misturando com o ímpio em suas práticas, é praticando a justiça, praticando o que é certo, obedecendo a palavra do Senhor. E terceiro é, quando estiver diante das práticas do ímpio, ser luz repreendendo o ímpio. Então ele diz assim: a luz dissipa as trevas. Se o ímpio está vivendo nas trevas, como é que você vai ser luz para ele? É mostrar o espelho do Evangelho, da lei do Evangelho para ele. Olha, isso aí que você pratica para Deus, isso é pecado. Olha, isso aí que você está fazendo, imoralidade, perversão, mentira, isso aí é chamado de pecado. Pecado é o que caracteriza a natureza caída do ser humano, rebelde. Porque você que nasceu de Adão está com a disposição de rebelar-se contra Deus, de fazer aquilo que é contrário à sua vontade. Você ser luz na mente dele, despertando para uma realidade que ele não tem, confrontando ele com o Evangelho, mostrando o seu pecado, mas mostrando a cruz de Cristo, a graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz que a luz ilumina sobre as trevas quando nós reprovamos. Paulo diz: vocês não devem fazer o que eles fazem, devem fazer o que Deus manda, mas vocês devem também reprovar o que eles fazem. Que tem crente que acha que ele é luz porque ele fica caladinho. Aí Paulo está dizendo assim: nananina não. É não fazer e também denunciar as práticas. Isso é pecado, meu amigo. O que você está fazendo aí desagrada a Deus, vai levá-lo para o inferno. Por isso que a luz, que ser luz, desperta atenção para você, positiva ou negativamente. Você fica sob evidência. Aquele santarrão quer ser melhor que os outros. Aquele crente lá, aquilo lá não presta, aquilo lá quer ser melhor que todo mundo. Ou então os outros dizem assim: fulano é digno, fulano, eu vou falar com fulano porque ele é crente, ele tem palavra de Deus para me dizer. Ele tem alguma palavra de esperança, ele tem algum ensinamento bíblico, ele tem algum conselho bom para me dar sobre isso aqui. Mas como é que você fica em evidência? Não fazendo o que os ímpios fazem, fazendo o que Deus manda. E quando os ímpios fazem o que eles fazem, você diz: epa, rapaz,
Isso aí é pecado. Faça isso não. Arrependa-se, creia em Jesus Cristo. Humilhe-se diante de Deus. Peça a Deus perdão. Clame pela sua misericórdia. Jesus veio para salvar pecadores como você. Você precisa de salvação. Você precisa que Deus transforme a sua vida. Isso aí que você está fazendo vai lhe levar para a condenação. Ó, o crente sendo luz, instigando, provocando, dissipando as trevas, fazendo com que aquele indivíduo tenha a luz divina, fazendo com que ele enxergue a realidade, lançando luz sobre sua realidade. Mas você fica caladinho, não diz nada. Paulo diz: tanto peca como os que fazem, como os que consentem, quanto os que ficam calados e não dizem nada. Ser luz é também reprovar as trevas. É dizer homossexualismo é pecado. É dizer o que a Bíblia diz, que pedofilia é pecado. Dizer que o uso de drogas ilícitas é pecado. Que aborto é pecado. Não é ficar criando palavrinhas bonitas, conceitozinhos humanistas. É dizer o que a Bíblia diz. É ser luz, afirmando as verdades de Deus em Cristo. Como é que você vai dissipar as trevas da mente dos pecadores se você não usa a verdade de Cristo como Ele deu? Foi assim que Cristo trabalhou a mente daquelas pessoas. Jesus não as deixou ignorantes de sua realidade espiritual. Jesus não deixou os fariseus ignorantes de sua hipocrisia. Não deixou aquela mulher adúltera, apesar de toda a armação contra ela, de que o seu mal era real, de que ela tinha um problema real diante de Deus, que ela cometia pecado, que ela deveria se livrar daquele pecado, que ela não poderia mais voltar para aquele pecado. Cristo não ofuscou a realidade, Cristo não colocou panos quentes na realidade, Cristo trouxe à tona, Cristo foi luz, confrontando a mente e os corações. Várias vezes disse: o que estás pensando? Como pensas isso a respeito de Deus e das coisas de Deus? Luz, trazendo a realidade para ser tratado pela graça e pelo poder de Deus. Portanto, meus irmãos, quando Jesus diz que nós devemos ser luz do mundo, é uma luz que reflete o seu caráter, que reflete os seus ensinamentos, pelas nossas ações e pelas nossas palavras. Fugindo do pecado, praticando a justiça e confrontando os ímpios com o Evangelho, com a verdade do Evangelho. Nessas duas metáforas, Jesus Cristo então coloca o aspecto negativo e positivo dessa influência. Quando ele diz que somos sal, ele está dizendo que devemos tomar cuidado para não sermos influenciados pelo mundo. Ao nos aproximar dos ímpios, não perder a nossa identidade cristã, não sermos secularizados e engolidos pelos valores do mundo, não perdermos a nossa identidade, não perdermos as qualidades das nossas virtudes, certo? Não serem descaracterizadas, não perder a sua natureza bíblica. Então, o sal é negativo, mas a luz é positiva. Devemos influenciar o mundo com os ensinamentos de Cristo, com a confrontação bíblica, com a reprovação dos pecados, com o ensino da verdade. Então, enquanto a primeira metáfora, ela fala da força que os cristãos têm de impedir a disseminação do mal, de impedir que o pecado traga podridão total. É assim que o crente se torna sal. Enquanto o primeiro mostra o poder que há na vida do crente, na fé, na palavra de Deus, na glória de Cristo refletindo através de nós, de impedir a disseminação do mal, na luz ele mostra a capacidade que há em nós por Cristo, que há através de nós em Cristo, de podermos disseminar a verdade, o bem. Não é só combater o mal, é praticar o bem. Ser cristão não é só combater o erro, é fazer o que é certo. É fácil combater o erro, é fácil denunciar, é fácil destruir, mas somos chamados para destruir o mal e reconstruir com o bem, com a verdade do Evangelho. Sermos edificadores do reino de Cristo. Não é só apontar e dizer: isso aí está errado, mas o que é certo? Esse caminho está errado, mas qual é o caminho certo? Então, por isso que Cristo colocou essas duas metáforas para dizer
que o erro que a igreja de Éfeso cometeu, os efésios cometeram exatamente este erro, combatido por Cristo na carta que escreveu em Apocalipse. Diz que eles eram elogiáveis porque defendiam a verdade, praticavam uma boa apologética, combatiam os erros, ensinavam a palavra do Senhor, falavam a verdade do Senhor, combatiam as heresias, mas deixaram de praticar o amor. Estavam tão preocupados em combater o erro que esqueceram de praticar o certo. Esqueceram de praticar a justiça. As duas coisas andam juntas. Temos que combater o mal, mas praticar o bem. Fazer o que o Senhor mandou fazermos. Então, nessas duas metáforas, Cristo exatamente coloca essas duas funções atreladas à nossa influência ao mundo. Enquanto um evita que o mal seja disseminado, o outro fala de como a gente dissemina então bem. Semeia a palavra do Senhor e a graça e o poder que há em Cristo. Enquanto a primeira metáfora, ela adverte contra o conformar-se com o mundo, o se identificar com o mundo. Ser sal é tomar cuidado para não se identificar com a podridão e a imoralidade do mundo, não tomar a forma do mundo. Na outra metáfora, ele mostra que não devemos nos retirar do mundo, que a nossa passagem no mundo, ela não é de se misturar, mas é de transformar, fazer a diferença, de ser relevante, de ser de fato a diferença, de ser a luz, a referência do que é certo. Então, enquanto um combate o secularismo, o outro combate o isolacionismo. Não é entrar no mundo para ser igual ao mundo, mas é se aproximar do mundo para mostrar Cristo. Jesus se aproximava dos ímpios não para ser amigo de ímpios pecadores, mas transformar aqueles pecadores em amigo de Deus, convertendo seus corações. Jesus se aproximava como um médico se aproxima de doentes, como um salvador se aproxima de pecadores. Então é assim que devemos nos aproximar do mundo, como quem se compadece, porque sabe que o maior problema do ímpio é não ter Cristo. E a maior solução para o ímpio é ter Cristo. E eu sou aquele enviado para lhe apresentar Cristo. Posso fazer uma colocação? Pode, meu irmão, abra seu coração. Já está aberto. A igreja pode defender uma bandeira quando se fala assim, quando ela acha que tem uma injustiça social, ou quando, por exemplo, uma passeata em prol de alguma coisa, fazer um questionamento. A igreja pode levantar essa bandeira ou ela deve só posicionar só no seu testemunho e na sua declaração de fé e evidenciar essa luz? Não, eu acho que a igreja pode fazer isso. E antes da igreja, o próprio indivíduo, o próprio crente, que de alguma forma Cristo particulariza essa responsabilidade. Veja que Cristo não parte do coletivo, Cristo parte do individual, né? Cristo parte dos seus discípulos, da individualidade de cada discípulo, né? Então, apesar dele usar vocês são a luz do mundo, ele está enfatizando a individualidade de cada crente também, né? A igreja, o crente no coletivo da igreja é luz, mas no particular também ele é. Então, se aquela manifestação ela for ordeira, ela observa os princípios de civilidade, né, de civismo, aqueles princípios básicos de respeito às autoridades estabelecidas pela palavra de Deus, porque respeito não é aceitar tudo, né? Até o reprovar, até o resistir deve ser com respeito, né? Fazer isso dentro das normas corretas. Então, o cristão pode participar de um movimento desse que luta pelas questões sociais, que denunciam injustiça social? O pode, se for algo legítimo, for algo que de fato expressa as responsabilidades que está sobre os nossos ombros como cidadãos, que reflete a busca pela justiça, de fato e de verdade, não há problema nenhum. Só não pode ser baderneiro e nem desrespeitar as pessoas, tendo uma postura que caracteriza o que é próprio dos ímpios, né? Mas não há dificuldade nenhuma, sabendo
que há um limite para tudo isso, ter a sensibilidade de entender aonde o crente pode estar envolvido e onde ele não pode estar envolvido. Isso tem também da sensibilidade cristã. Mas não há nada que impeça o crente fazer parte de movimentos legítimos. E, acima de tudo, a sua postura cristã tem que ser isso no dia a dia. O problema da questão do legítimo é que quando ele vai para uma manifestação dessa, ele está inserido em um contexto que nem todos têm o mesmo princípio dele. Pronto. Aí, nem sempre, e aí tem que tomar cuidado. Aí, pois é, nem sempre a palavra de ordem, né, da passeata é aquele direcionamento do qual ele entendeu. Toma outro caminho. Isso. Embora lá na organização, no que ele está defendendo era uma coisa, mas quando torna público e vai para é outra. Aí é complica. Por isso que a igreja oficialmente se posicionar baseado em algum movimento especificamente não é fácil. Exatamente por isso é perigoso, porque se associar a algo que você não tem exatamente controle, não está à frente, não sabe exatamente a bandeira, não sabe como isso vai se executar, é difícil. Então, assim, se unir pela causa, pelo espírito da causa, tudo bem. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana sempre tem feito notas a respeito do que ela pensa sobre vários assuntos que estão aí em pauta. Mas você vê que geralmente ela não toma essa posição, nós estamos apoiando tal grupo, nós estamos ali com, vamos para matar o movimento. Não, porque ela tem que tratar o assunto de uma maneira geral, se posicionar de uma maneira geral quanto ao assunto em si, porque tomar partido ou se envolver com movimentos específicos, você corre uma série de riscos. A mesma coisa um cristão. Um cristão, ele ter postura partidária, política partidária, é algo muito sério, porque quando você toma uma posição política partidária, você está debaixo de uma série de distintivos daquela bandeira. Você acabou de dizer ali. É diferente de um cristão ter um movimento cívico, um movimento patriótico, e ele diz assim: eu vou nesse movimento, eu concordo com isso aí que estão pedindo, eu vou participar desse movimento aí porque eu concordo com isso aí que está acontecendo. É uma coisa, mas esse cristão chegar lá e dar seu nome, ele está afiliado a um partido, a um movimento, o seu nome está inserido naquele movimento, é outra história. Isso tem que ser pesado, analisado tudo direitinho, porque são coisas que não estão sob o seu controle, não é você que está à frente, você está subjugado. E tem que ver até onde é relevante, é correto você, porque assim, sua maior bandeira, seu maior distintivo é de ser cristão. Para você defender causas legítimas, para você defender valores legítimos da sociedade, você não precisa estar associado a movimentos humanos, basta você ser um cristão legítimo, basta você ser sal e luz. Quando você é sal e luz, você vai perceber que certos movimentos você pode estar presente, certo movimento melhor não estar. Certas bandeiras vale a pena você também levantar a sua voz e defendê-las, outras não. Então, sempre debaixo da bandeira de ser cristão, nunca debaixo de um movimento extremamente humano, de identificação humana. Por que você está fazendo isso? Porque quando eu estava, por exemplo, fiz algumas militâncias políticas na época da eleição, algumas pessoas começaram a dizer assim: mas o senhor nunca fez isso assim? Porque eu vejo a extrema necessidade, como cristão agora, dizer algo sobre isso, de como pastor dizer algo sobre o que está acontecendo e ter uma posição, principalmente em relação a valores e princípios. Não os indivíduos em si, mas o que eles representam, os valores. Então eu vejo que há uma necessidade de me posicionar sobre o que a Bíblia diz, sobre o que é a verdadeira política, sobre o que devemos aspirar e desejar para a vida política da nossa sociedade. E isso é bíblico. Estão entendendo? Então assim, e aí eu vi a necessidade de posicionamento em relação a isso. Mas eu não me tornei um militante político, não me coloquei debaixo de nenhuma bandeira política, não me coloquei debaixo de nenhum partido, porque o que eu fiz foi exatamente exercer o meu dever cívico associado ao minha posição de cristão, a minha fé. É aí que faz a grande diferença. O que deve mover você finalmente a qualquer movimento social, se associar a qualquer bandeira, a qualquer movimento, deve ser os valores cristãos. Deve ser os ensinamentos de Cristo. O que Cristo ensina sobre o que é justiça, o que é retidão, o que é algo certo e correto.
Então, diz assim, eu concordo, por exemplo, eu concordo com a Previdência ou discordo com a nova Previdência. Por quê? Porque, segundo o que eu vejo da palavra de Deus, isso vai trazer benefício ou não vai trazer benefício, isso vai ser bom ou vai ser ruim, isso vai trazer justiça ou injustiça, esses são os valores. Isso vai ajudar ou não, isso vai melhorar ou não, isso vai trazer um crescimento, isso vai respeitar o direito das pessoas, isso vai fazer com que o país cresça. São esses valores que você vai avaliar. É por aí que o cristão deve ser sempre regido pelos seus valores cristãos. Aí isso o bom senso cristão vai analisar em que ele pode se envolver e no que ele não pode se envolver. Tá? Então, meus irmãos, essas duas metáforas mostram como deve ser a influência do cristão e que nós devemos entender que somos chamados não para viver isolados do mundo e não também para vivermos misturados com o mundo, mas para fazermos a diferença em Cristo, para sermos de fato aqueles que refletem Cristo em seu caráter, em sua retidão. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.